Então, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E dar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te será bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão, na idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão, por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se daí para a montanha, na banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Bom, essa primeira parte, vamos fazer assim, só algumas síntese dessa primeira parte, que na verdade já foi bem trabalhada nas reuniões anteriores. Então mesmo, com aquela visão sintética do que vamos perceber, qual foi o grande ganho que nós conseguimos retirar dessa primeira parte do capítulo 12, foi a proposta da aliança. Essa aliança manifesta como uma condição da promessa, aquele pacto do Senhor que veio do alto em direção a Abrão. Então, esse pacto define um roteiro de vida, um roteiro e a resposta ao posicionamento frente ao roteiro. A vivência desse roteiro traria como consequência algo de positivo. Essa resposta ao referendo que seria a terra prometida. Essa terra prometida que nós já percebemos que não poderia ser uma terra material, mas sim uma outra conotação, um outro piso que representaria a condição de resposta significativa no plano sutil. Por quê? No fundo, a terra prometida representa esse reino que foi prometido a esse primeiro patriarca e representa alguém dessa nova humanidade disposto a vivenciar desafios contínuos. Porque se no primeiro momento nós temos uma aliança clara e um movimento dele de saída de uma posição, de um piso, esse piso que era a terra do pai, a casa do pai, a parentela que era toda a expressão do seu passado, sendo substituído por uma nova escolha, um novo piso. Então o piso anterior já não caberia para que a vivência da aliança acontecesse. Era necessário abrir mão de uma série de valores materiais, que nós pensássemos na terra puramente, mas acima de tudo aqueles valores, crenças que representavam um jeito de ser do passado, para que o novo pudesse ser vivido de forma mais plena, como condição indispensável para acessar a terra prometida. Esse movimento é renovado no tempo a partir de muitas alianças.
Nós chegamos a comentar que isso foi comentado por Paulo de forma muito clara, definindo que o componente básico dessa aliança de Abraão com Deus foi o elemento fé. Por algumas vezes nós fizemos aquela leitura de texto onde isso é retomado para a sensibilização dos hebreus. Uma vez que a aliança deixou de ser uma posição íntima e uma postura de vida, mas ao longo da história do povo hebreu passou a ter uma conotação material, física. E a circuncisão passou a ser um desses elementos de purificação. Tá certo? Então, quando a circuncisão passou a ser um selo, uma demonstração dessa aliança, tudo se apoiava, e essa era a condição da cultura histórica do povo hebreu, e na circuncisão existiria aquela materialização ou a renovação entre parte com Deus. Só que Paulo, além de definir a questão da fé, ele fala para os hebreus, seus irmãos diretos, e aqui nós vamos falar da história ancestral do próprio personagem Paulo, mas ele, como elemento fundamental para a disseminação e uma causa da universalização desses valores cristãos, ele fala também aos gentios. E qual seria a representação clássica da polaridade dos hebreus? Se por um lado nós tínhamos os hebreus com a estrutura definida de comunhão com Deus único, nós teríamos os romanos, né, gente? Nos romanos, aquela classe predominante resgatando o politeísmo, o paganismo. Então nós poderíamos tomar como referência dos gentios os romanos. Tá certo? Então a gente ficar então nós podemos tomar os romanos como sendo essa referência da mudança. E é realmente em Romanos que nós percebemos esse movimento de consolidação da promessa. Consolidação é algo mais do que só uma fala possível, apesar da não circuncisão ou da incircuncisão, a não incircuncisão. Então essa condição de não estar materialmente definindo esse anel, essa aliança, é retratada com muita propriedade quando ele registra essa, com todas as vezes, quando ele diz aos romanos. Vejam bem aqui. Nós temos a condição primeiro da aliança justificada pela fé, em Romanos 4, nós temos a partir do versículo 9, vamos ficar no descanso. Vem, pois, desta bem-aventurança toda a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aqui já não é mais Abraão. Já no plano de renovação de nova criatura. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então isso aqui é claro, definido o seguinte: olha, vocês vão discutindo, isso é uma condição fundamental, mas como que era a condição de Abraão, que é o pai? Como que foi definido
que era possível uma aliança, ele já estava com o ser definido no próprio corpo? Vamos colocar assim? Não. A condição dele era de homem comum, que seria a condição desse romano, tá? Então, percebemos que aqui é a questão simbólica, definindo que a condição de fé é de todos íntimos, a questão da aceitação da proposta e a implementação de um movimento dentro dessa proposta. Porque nós que nos encontramos nessa busca do conhecimento espiritual, nós temos a certeza absoluta de que tudo o que nós estudamos, discutimos e até que aquilo que nós definimos como verdade é de fato verdadeiro? Vocês não tiveram dúvida, não? Nunca tiveram dúvida? Já tive, tem. Muitas. Então, quer dizer, é o nosso ser mesmo. Eles falam assim, existe a reencarnação, né? Aí a pessoa quando ela está começando, diz, mas como não é isso? Se existisse, mas como não é isso? Por que não ficam esses valores? Então, qual é o sentido? Então, nós vamos questionando. Então, na verdade, o estudo abre aspectos para nós desse exercício da fé. Mas a fé, na essência, como semente, é algo que funciona ainda como um componente de entrega. Entrega aquilo que vem conosco, segundo escudo. Então ele fala assim, eu acredito que para mim, bom será eleger uma profissão ser professor, ou ser um economiário, ou ser sei lá o quê, qualquer outra linha de condução na minha vida profissional. Então, também, todas as escolhas acabam sendo o exercício dessa fé. Eu acredito em determinado momento e depois, com o tempo, aquilo se consolida e se manifesta para nós como um componente de renovação. Mas o desafio existe. O desafio ele é muito grande. E nós, quando tamponados pelo esquecimento do passado, resgatamos todo o exercício de fé. Então, cada nossa experiência, nós somos convidados a fazer uma nova pena com a nossa ajustes, né? Que a gente vai fazendo a verdade verdadeira. Com a nossa religiosidade. E aqui nós podemos até chamar essa religiosidade como religiosidade verdadeira, de verdade mais ampla, que cresce à medida que a nossa lente se modifica, essa lente com a qual nós conseguimos perceber o mundo. E os desafios são idênticos. Tanto assim que muitas vezes nós saímos. Porque se não fosse simples, o êxito seria a regra. E nós aprendemos que nem sempre nós conquistamos aquilo que nos propomos no existência. E a tendência a reciclar ainda é constante. Então não obedecer aquilo que foi proposto no pacto entre vocês, libertador, é esquecido, relegado, e nós optamos por um movimento de despertar a partir daquilo que nos parece a verdade. Qual tem sido, na atualidade, um dos componentes básicos da nossa entidade? Vamos citar alguns? Onde nós temos reciclado? Você quer falar? É interessante como nós reciclamos. Na paciência. Na paciência? Então nós temos reciclado na impaciência. Temos reciclado na impaciência. Onde mais? Na intolerância. Na ambição. Na ambição. No orgulho, no egoísmo. No orgulho, no egoísmo. Onde mais? A vaidade, como você diz. Na verdade. Na ambição. No poder. No cadinho familiar, com uma reciclagem tremenda. Está certo, no cadinho familiar. Onde mais?
Fernandes que chega. Gente, as duas mãos, não vai? Nós estamos enchendo as duas mãos. Então nós temos uma série de vertentes de possibilidade de reciclagem, né? Mas muitas vezes, qual é a nossa postura frente à reciclagem? Nós aceitamos que estamos reciclando? Hã? Olha, ainda bem que você fala do família, tá? Murmuração. A dívida dela, né? Tá. Nós ficamos muitas vezes numa postura de vida, tá? De lamento, né? De queixa, de inconformação. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma reciclagem. Irmão X traz para nós uma situação muito ilustrativa sobre esse posicionamento. É do livro Pontos e Contos. A gente procura sempre saber uma história que seja história desde a literatura espírita, especialmente nesse momento, vou até justificar porque diz, tá, gente? A grande maioria de nós aqui somos espíritos há muito tempo, não é verdade? Temos uns tempos já de caminhada nessa estrada e não é pequeno. Mas nós conhecemos as obras, especialmente essas que nos foram entregues a partir da mediunidade do Francisco Xavier. E o que acontece é que com o tempo a gente acaba deixando de lado uma série de obras que são riquíssimas e extremamente acessíveis. Então nós acreditamos que quando nós fazemos essas histórias, nós estamos de alguma forma retomando as bases, representá-las, tudo aquilo que está inserido na obra básica. E é como se fosse uma retomada desses conteúdos, dessas contribuições importantíssimas, para que nós voltemos às fontes, para não nos perdermos uma série de elementos que a gente fica no nosso cérebro novo, mas está tudo dito em muitas formas. Que seria o caso só mesmo de retomar, dar uma ventilada naqueles conteúdos que não são próprios. A gente deve conhecer essa história. A história do livro Pontos e Contos, a lição de número 21, que tem por título O Empréstimo. O Empréstimo. Então vejam bem, essa história fala da condição de Rosalino Pezeta. Então, irmão X, ele não é fácil, né, gente? Pezeta já fica, né? Todos nós temos um pouco disso. Na verdade, eu tanto, né? Fazendo muito disso. Tá? Então, Rosalino Pezeta, ele havia desencarnado. Então, ele chega no plano espiritual numa posição de falência integral. Falência integral, tá? Ele chegou arrasando assim, ó, na rapa, tá? Extrema bancarrota. Perderam todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocava na mão. Todas. Estavam sozinhos, sob o lado do remorso e do sofrimento. Por longos anos, viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. É dito pela espiritualidade que um dos grandes desafios daquele que chega à parte espiritual é a consciência do tempo perdido. Então, Benedito ele tinha a consciência do tempo perdido. Ele estava no lamento disso. Havia perdido todas as possibilidades. Então, veja bem. Os grupos sucedidos uns aos outros, quando se vinham, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele fazendo visível. Então, Cizinho é o benfeitor espiritual, tá, gente?
esse chegou, e aí quando aconteceu o encontro, assim, Rosalina, é interessante, né? Sobre o X, no detalhe. Cisino caiu-lhe aos pés insolutos. Então, na postura de estresse, ele não recorre a perneta, mas aí é a Rosalina, né? Nós observamos a sutileza da utilização dos recursos, né? Então, chegou naquele momento do encontro do benfeitor com o necessitado, aí a prece se fez. E daquela forma, né? Meu abençoado amigo, clamou Hilario, por que tamanha benefícia? Vivo num inferno de sombras e padecimentos infelices. Onde está Deus, que se não compadece da minha miserabilidade? O Cisino contemplou paternalmente e observou. Não, amiga, mas eu atinge semelhante morte. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos desejos humanos. Não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida. Mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora se não se voltar à reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. Infeliz, tentou enxugar o pranto copioso e depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalina terminou. Se eu pudesse voltar. Se eu pudesse renascer. Divino, grande irmão, não poderias obter a oportunidade nova, auxilia-nos com piedade. Então aí, ele fez aquela súplica, a evocação, e aí foi direto para o Cisino. Será que você não pode dar uma ajudinha e promover nos retornos? Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse a seu alcance. Depois ele movimentou todas as possibilidades e conseguiu pleitear junto às comunidades, né, que coordenam os destinos dos homens, o devido encaminhamento. E novas esperanças surgiram no caminho de vida que ele perdeu. E chega a ele o estado seguinte, colocação. Isso aqui que é a nossa agenda. Bom, nós falávamos muito aqui no estudo, para a gente tomar cuidado para não ficar assinando como promissória ali. Você lembra disso? Aí, que onde será que ele tirou isso? Vê se não parece com isso aqui. Perneta, disse o amigo generoso. Sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Não é a mesma coisa? Aval. Aval. Bem sim, respondeu o líder. E o benfeitor prosseguiu. Não ignora também que por enquanto não tem direito a reclamação alguma. Eu conheço. Desconsiderar as oportunidades divinas, menosprezar a família, o trabalho, o corpo físico. Viu porque que ele foi? Bancarrota? Então, olha só. Todas as oportunidades divinas, a família, o trabalho e o corpo físico. Tudo é verdade, Deus. Pode ser, continuou a entidade amiga. Não encontrei nenhuma expressão radiosa em sua existência última na qual me pudesse basear a fim de pedir alguma coisa em seu nome. Tinha nada. Nada. Nem um lanchinho para auxiliá-lo. Em razão disso, não somente reforcei suas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a sua experiência nova. Empréstimo, gente, só espiritual. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás o plano dos encarnados
O caminho justo aos necessitados me espera visível e invisível. Não, gente, ensinar aquilo que nós estamos fazendo, o que nós fazemos? Isso aqui agora. Não é ensinar, não? Porque às vezes a gente fica achando, às vezes é um expositor, quer ser isso, como se fosse grande coisa. Entendeu, gente? É isso que eu estou querendo finalizar. Não achou nada para ele. Ele falou assim, tem esse lugar lá. É um lugar de trabalho. Então a mediunidade, tá certo, gente? Porque por vezes nós caímos na vaidade, tá? Na ambição, querendo mais posições, querendo poder. Por quê? Porque a gente tem uma possibilidade de uso desses componentes que representam a nossa reciclagem para cair no trabalho. Mas o exemplo da nossa amor total e a única saída desse estrangeiro era essa. Nós que falamos que os irmãos fizeram, tá? É mesmo. Será mesmo, e veja bem, humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinará, tá? Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil. Porque não se resumirá a questão de palavras. Será constrangida a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios. Aí a gente fica pensando, né? Que não vai para o clube e vem para a reunião, né? Não é isso? Aos caprichos próprios. Não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo o que representa o interesse de Jesus no ciclo das criaturas. Então, domingo de manhã, vai fazer a campanha do tio, aí a gente fala assim, nossa, que veneração, né? Não é assim que a gente fala? É demais. Que pessoa, né? Que renúncia. É válvula, a única válvula. De construção, né? Eu sei que aqui, né? Eu estou repetindo, acho. Atenderás a tudo o que representa o interesse de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a quem me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalinho ouvia tudo feliz. Ouvia tudo feliz. Não era fácil? Não era aliança sendo renovada, gente? Fácil a aliança renovada. Recomendo com insistência a que atuou divino superior. Não esqueça a sua condição de devedor. Porque, na verdade, a circuncisão aqui em termos de símbolo da pureza não é a condição real, a nossa condição. Nós estamos na incircuncisão, ou seja, na condição do pecado, de devedores. E aí, não podemos esquecer disso. E continua o benfeitor. Por lá, o carinho dos seus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirá um precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental às suas mãos, porque não dispõe ainda do justo merecimento. Então tudo é empréstimo, gente. Tá? Tudo é... Tá ligado, gente, o ventilador? Tá? Liga nisso para poder ficar mais confortável. Recorda que vai movimentar um patrimônio que não pertence por direito e que receberá por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário, tá? Agora, a título precário. Vê como se comporta. Vê como se comporta. Prometeu Rosalina fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, esposo de pensar no futuro e até marcou filhos para materializar no mundo as promessas que formulavam, entusiasta com o grande equilíbrio do devedor junto à fonte de recursos novos. Seguindo as divisões mentiras necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer de tais cristãos que desde o berço lhe conheceram sublimes notícias do Cristo. Tá? Então olha só a situação. Tais cristãos notícias do Cristo. Termina, no entanto, nas primeiras recapitulações
demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Aquela hora, não vou mesmo, não quero estar no sorvete, né? Quero ir pro shopping, né? Meu amigo me convidou para ir não sei pra onde. Então, futebol é hoje, né? Então, aí, nós temos que má vontade. Como que nós temos que ficar atentos, né, gente? Muito atentos. Porque a gente recebe lá, não são, vamos falar assim, pedras, né? Douradas. Nós recebemos diamantes brutos, não é verdade? A ser lapidado. Mais que pedras, são diamantes brutos. A serem lapidados. Não vai nas lições de Jesus nos evangelhos paternais, nas sugestões superiores e indiretas de vizinhos, que o acompanhava solícitos nos anos seguintes. Apesar de divertido, assistido e guiado, Peneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apostar-se novamente da vida terrestre como o sol precioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Você já ouviu isso, gente? E gastando a vida só fazendo os outros, esquece de não fazer mensagem, né? Não é isso? E aí ele fala, você próximo, mais próximo, não é aquele que está lá, não é no caminho redentor que nos estabelece os primeiros passos de mudança, e aí nós podemos estar nas regras das casas, que são ditas com toda a autoridade, não é? Então, o Peneta estava aplicando tudo ali, ó. Voltou vagarosamente aos mesmos termos criminosos de outra época. Casou, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar junto da esposa e dos filhos. Bolboceado à procura de sensações que lhe saciassem a vontade. Quando algum adorado preferia espiritualidade, esquivava-se do assunto apressado. Não pretendia cogitar assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia enfático e orgulhoso. Exílio vigilante, desvelaram-se no sentido de chamar os compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetradas a Rosalinho, que ao atingir eles 45 anos, outros amigos espirituais da família que o receberam, generosamente começaram a reclamar providência. Aí já tinha 45 anos, tá? Olha só, a gente começou a reclamar providência. Gente, ó, tudo bem, que ele aceita, não tem pessoa de começar, mas desse jeito não dá. A gente imagina que isso acontece, então fica pintando e bordando na família, né? Aí o benfeitor da esposa diz assim, não, cara, não está com nada, não. Cara, não está com nada. Então tem que ter alguma providência. Essas coisas não vão se vacinar, está abusando. Porque a gente acha que vai, né? Eternamente. Não é assim. Tudo tem limite. Até para a paciência dos benfeitores, tá bom, gente? Então, esgotou a paciência da turma em todo. E começaram a reclamar. Não, pode ver como que está aqui, né? Não, reclamar mesmo. A palavra é reclamar. Reclamar providências ativas. Providências ativas. Em vão se movimentou a Marista no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Peneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declararam-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparos. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão, os superiores espirituais intimaram-se, primeiro reclamaram. Agora chegou no outro ponto. Intimaram Cizinho a retirar empréstimos com seu filho. Não obstante a amargura, o meu amigo foi obrigado a obedecer. Então existe parte em tudo na vida. É isso que nós estamos querendo definir, tá? Tudo tem parte. Tem parte, tudo tem limite. A lei prevalece.
Se a gente ficar achando que a coisa é de um jeito, não é, tá? E aí, ele foi reclamar de situação mandada, depois, sim, acabou, intimado a tirar concessão. E aí, o avarista começou. Operou, olha só o que é a condição do amor. Operou devagarinho, ansioso de observar alguma reação benéfica, mas o desvencilhado não sabia senão revoltar-se e sair. Primeiramente, a esposa de Peneda foi chamada por espiritual. Em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. Aquela gente que situara o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de luxuosas dívidas, que lhe deu mais tarde o emprego e a consideração da família. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Suzinho lentamente. Rosalina, porém, vocês viram que a vida dele qualquer? Bom demais. Vocês viram? Porque a gente acha que quem está nessa posição é merecedor de nós, né? Você não pensa? Mereceu uma mulher bacana, mereceu um cara bacana, né? E não era merecimento, era devedor. Era instrumento didático, material de trabalho para poder fazer a trajetória da sua redenção espiritual. Olha o investimento do Pai Nosso. Isso ele tem que ver. O investimento do Pai Nosso. É muito grande, né? Não foi valorizado de novo. De novo, não foi só ainda. Passo a passo. Rosalina, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Está acabando. Foi irredutível na maldade, na ingratidão e na blasfêmia, tá? Irredutível na maldade, na ingratidão e na blasfêmia. Por fim, o avarista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No meio do humilde de hospital, reconsiderou Peneda a situação, refletiu com mais calma nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas exatamente, era tarde. Era tarde. Então, só na reta final, na hora que a gente vê que está acabando, né? E que a morte é certa, né? Vamos colocar assim, a morte é certa, aí nós despertamos para os questões espirituais. Não valeram rogativas de branco. Emanamos do frio, absolutamente isolado de todos, afastou-se do corpo de casa, tremido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, aí... Não, gente, a retrospectiva, né? A retrospectiva que vem, né? Como um movimento natural no processo de desencarnar. Aí ele renovou tudo. O empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade por cessarem todos os instantes do transcurso de sua existência na terra. Implorou a presença da esposa, mas nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas dúvidas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Severino, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Até o benfeitor, tá, gente? Desdobraram-se muitos anos, quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. Cizinho, gritou Peneda em lágrimas dolorosas, ajuda-me, compadece-se de mim, estende-me as suas mãos, nobre amigo, perdoa-me e atende-me. E antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Parece com a gente? Quando terminou, insoluto, o protetor fixou nele um olhar muito lúcido e revelou: por enquanto, Rosário, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avarista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te
o suor te salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Então, a gente fica achando, né, que vai espoliar os bens. Vamos colocar espoliar, né? Espoliar os bens e os benefícios eternamente. E que nós vamos contar com essa misericórdia e com a postura condescendente, com a compacícia, né, dos nossos amigos espirituais eternamente. Mas isso tem limite. Vocês lembram daquela história que nós lemos também, daquela mãe desventurada que caiu naquelas questões que eram ciúme, né, inveja, que eram aquelas coisas que estavam parte do nosso ambiente, que também caía nessa murmuração, nessa reclamação, que estava péssimo para ela. O que foi acontecendo com a turma dela? O povo foi seguindo. O povo foi seguindo. E aí nós temos que escolher. Nós vamos ficar parados no pranto e na lamentação, ou nós vamos tomar benesse, né, e firmar o corpo, caminhar e seguir a nossa trajetória com os nossos pés. Porque se nós não fizermos isso, até os benfeitores, eles vão seguir o mundo, porque existe um investimento. A mãe da André Luiz investiu mesmo no plano espiritual. Gente boa, precisa de uma chance, tem potencial, é aquela história. Quando fala que tem potencial, né, gente? Problema. Mas quando fala que tem potencial, é para falar que ele não faz nada, né? Não é verdade? Naquele relatório, né, ele diz, tem potencial para a liderança, tem potencial, né? Esse é relatório de RH, não é isso? Tem potencial, mas a mãe de André Luiz chegou com o cara e falou, tem potencial. E investiu, fez um aval, ele realizou o potencial dele. E André Luiz deu uma Deus, né? Respondeu. Não foi o caso do Perneta, né? Perneta não respondeu. E só que tem o seguinte, no caso, olha só o príncipe. Quem que ia todo dia visitar André Luiz? O que você acha, gente, do tempo carente? Não, gente, estou falando do tempo dele, como uma entidade da envergadura dele. Foram 8 anos de vida. Tá, então vou colocar o tempo aqui. 8 anos. Quer dizer, mas carência era o quê? Ministro. Quem fez o ministro sair da função dele para poder ir lá para um grau de dar uma pessoa o preço disso? Vocês entenderam? O preço coletivo. Então, quer dizer, a mãe, ela falou assim, olha, eu estou visitando mesmo. Agora, porque eu ia pagar essas horinhas do carente lá em vão, desses 18 anos, que ele não respondesse, aí vão pedir, por enquanto ele não paguei o empréstimo que eu fiz em seu nome. Na verdade, eu fiz em meu nome para você, né? O empréstimo que eu fiz em meu nome. A mãe de André Luiz fez esse empréstimo. E ele conseguiu responder. Então, na verdade, nós estamos, na atualidade, fazendo muito esse movimento, né? Quando nós estamos tutelando os nossos filhos, não é isso? Nós estamos analisando por eles, então. Mas nós temos que ter essa crítica e definir o seguinte, que nós podemos ter dúvida, mas nós temos que trabalhar a autonomia na gente. Porque senão nós vamos ficar só pagando a vida dos outros. Tem isso também. E aí nós vamos cair nessa situação, porque vocês não estavam no boa com eles. O que vocês acharam da resposta deles? Não estavam numa boa com eles de jeito nenhum. Não me sensibilizam. Olha só. Tudo grávida agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. O que aconteceu com o coração deles? Mudou, né, gente? É dona defesa, né? É dona defesa. Foi lá, agora não tocam
como me tocaram. E eu não vou pagar a pergunta de novo. Exatamente. Sabe aqui, ó, e aí quando ele fala que não perceberia, ele ainda fala assim, não deixou de dar um roteiro para ele. Olha, renove seu pacto agora, mas agora não é mais comigo. Veja bem, pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, gente. Renove a esperança. Então aqui, a esperança surge como favorito. Nós falamos de fé, agora para os caídos e recaídos, caídos e recaídos, a questão é renovar a esperança. Mas só Deus pode fazer isso, tá? Renovar a nossa esperança, para que a gente possa modificar o painel das nossas vidas e sairmos desse círculo fechado de reciclagem e potência. Sim, porque o capítulo 8 de qual? De Romanos. 19 ao 24, no 23 e no 24, fala que a gente vai ser adotado como filho, chegar a redenção. Peraí, porque Romanos 8, 24, 23, 19, filhos e herdeiros. tá. E os filhos aí no 23 e 24, ainda fala que ela deu a redenção. Vamos ler para todo mundo ouvir, tá? 23 e 24. Então, vamos ler aqui para a gente apropriar a contribuição dele. Que fala da esperança. Então, vou ler 8, a partir do versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Está certo? Olha só. Então, o que vê, como o esperará. A gente espera aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente não vê. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então, existe, né, todo o movimento. Ótimo, né? Contribuição. Foi, mas você vê, irmão Xixi respondeu. Irmão Xixi respondeu. E o exemplo vem assim, sabe, dá com posicionamento. Porque na esperança, o que Bezerra via na frente dele? Nada. Mas ele vê na esperança. Então, mas vê completamente nada. Então, ele só poderia agora trabalhar uma retomada de posição de filhos na adoção. Adoção. Ó, eu tenho que ser filho de Deus. É só no filho de Deus que eu posso mudar. A misericórdia vai se manifestar em meu favor. Porque, ó, meu amigo próximo não dá para fazer empréstimo mais. É aquele momento na vida que você faliu, não vai estar rodo total, não tem mais empréstimo, os amigos já não querem mais, sim, lá vem fulano. Já começa, né? Já começa a correr, não quer saber, porque sabe que vai só pedir. Não tem uma posição de realização, né? Aí os amigos deixam de acreditar no potencial, não é isso?
Os amigos falam assim, nem potencial tem mais, né? Então, na avaliação, esse nem potencial não tem, porque está fechado. Não padrão que não há muita possibilidade de mudança. Então, não é mais comigo. Então, é aquele momento que os corações já não se condóem com os nossos prantos. Porque a lamentação é tanta, que fala assim, nossa, meu Deus, mesma coisa, a minha mesma ladainha, não é? Aí os amigos se afastaram. Para essa pessoa que vive essa situação, nós renovamos a esperança. Entendeu? Eu acho que os motivos são muito claros, não é mesmo? E aí nós percebemos o alcance da esperança da vida das pessoas. Mas não acontecer, dá uma impressão de que essa esperança aí que está sendo colocada é como se estivesse a Deus vagar, entregue ao rolar da vida. Mas é essa a impressão que passa. Mas será que não é? Será que não é? Porque na verdade a esperança é como se Deus fizesse isso conosco e Ele não faz isso conosco. Mas aí se surge uma opinião. Nós vamos evoluir? Vamos evoluir? De que forma? Com as regras na mão ou sobre o impacto dos revisões? Com o ensino na casa? Que bom para você. Porque eu acho que bom para você. Você vai para as regras. Tá? Mas, Perneta vai evoluir sim, nos contra-revisões. Porque ele demonstrou que com as regras ele não deu conta. É nesse sentido, né? Com as regras ele não deu conta, ele demonstrou. E a experiência não foi fechada. Ele renovou a experiência com toda uma série de recursos que a gente fica achando que a situação é na penúria. Na penúria, mas não necessariamente. Às vezes aqueles que estão na penúria estão naquela situação para que, de posse de um constrangimento de vida, possam focar só naquele ponto de comprometer menos. É o estado daquele, né? Daquele que fica totalmente limitado para se comprometer menos. Aí seriam situações de vida constrangidas ao máximo para impedir, como se fosse assim, vamos mudar o circuito, vamos mudar o diapasão. E aí vamos mudar, nós estamos aí nesse plural, a posição dos cooperadores em plano maior, que são aqueles que representam as vontades do céu, né? Aqueles que dirigem, aqueles que são senhores do plasma, aqueles que têm um alcance muito maior, para além do comprometimento emocional. Tá? Vamos colocar. Para além do comprometimento emocional. Porque Cisina não teve Cisina, quem defendeu essa história toda? Foi Cisina. Cisina cresceu. E falou isso não me pega mais não. Né? Tá certo, né? Vocês concordam? E olha só, ele podia ter ficado, sabe onde ficar? Ele podia ter ficado, eu se fosse antes da guarda, mas você não ia tirar tudo tão lentamente igual ele tirou, não. Por isso que você não é anjo ainda. Não ia tirar seus dias que ele vai retirando lentamente. Tirou como últimas medidas. Quem está sem a mulher, cai a ficha. Quem está na solidão, cai a ficha. Perdendo a casa, o conforto, e foi tirando lentamente, né? E foi tirando, devagarzinho, com jeitinho, né? E nada. Então, nós observamos que o princípio foi assim. Ele pode ficar com uma dívida alta para poder pagar, mas o amadurecimento enquanto lidador é aquela história, né? Para ajudar, a gente aprende na escola, né? Se você ajudar o paciente, você não pode deitar na cama com ele, né? Você não pode deitar na cama com ele, você tem que ficar na sua posição. Você tem que ter um olhar. E esse olhar de cima é o olhar que te permite visualizar a amplidão do processo. Se você deita na cama com ele, começa a lamentar e sentir dor, acabou. E de alguma forma, ele assinou pela história nesse momento. Talvez,
se a vida tivesse sido menos generosa, ele, mais restrito, tivesse dado uma resposta diferente, pelo que ele demonstrou. Mas na hora que depois que o leite está derramado é fácil, né? Não, ou antes. No planejamento reencarnatório, o Cisino fala assim, não, ó, você é jogo, eu te conheço. Se eu fosse gostar, eu ia falar assim, melhor, me pega não, tá? Te conheço, outras datas, nós já caminhamos juntos, e na hora que o negócio, a mulher do seu lado, você quer vida mansa, né? Então, isso não é dar certo. Mas esse é um anjo da guarda muito de igual para igual, né? Então tem um anjo da guarda que faz o mesmo de hoje, né? Tem um anjo da guarda, porque assim a misericórdia está conosco. Misericórdia que é, não o sacrifício. Exatamente, a misericórdia está aqui. Aí você fala, nossa, eu estou fazendo estudo, mas eu num bairro, lá, vou falar em Contagem, tá vendo? Já em Contagem, e olha, são 27 quilômetros da minha casa. Esse trânsito terrível. Aí o anjo da guarda se vê, ele disse assim, nossa, primeira casa, porque é um ponto zero, ninguém merece. Aí, então, fazendo esse movimento que a gente vai reclamando e vai pedindo, né? Aí quando você aqui, né, tem tanta subida, né? Então, não, mas olha, está ficando caro, tem que ter um carro, além de importante, mas tem que ter um carro econômico. Então vai melhorando a situação para nós, ou então melhor o salário, né? Está podendo ficar em privação. É isso que vai acontecer. A misericórdia faz isso. Né? A misericórdia faz isso. Aí, nos mínimos detalhes, gente, nós somos cuidados nos mínimos detalhes. E aqui a palavra é essa, né, mulher? Cuidado. As situações vão acontecendo, mas nós não percebemos que isso é cuidado, né? Nós não percebemos. Aí você fala assim, pois é, porque eu conversei, né? Com a boca cheia, né? Tá certo, quando estou falando coisa e tal, mas ela também pode. Teve uma contribuição. Mas por que tem tanta gente no mundo? Porque algumas pessoas não é disponibilizadas esse tipo de instrumento didático. Então nós temos que questionar. Por que isso está nas minhas mãos? E o que eu vou fazer com esse recurso? Né? Não tem história aí de um grande empresário que foi fazer a visita na fábrica dele, esqueci o nome desse emprego que chegou lá há mais de 80 anos. Chegou para fazer inspeção, estava tudo andando super bem, maravilha, dourou, tudo estava ótimo. Então, o que você vai fazer agora depois dessa visita? Vou fazer uma outra fábrica. Vai ter não. Basta no mercado, né? Mas já tem que mexer com isso, trabalhar, não sei o que. Quantas pessoas trabalham aqui? Quantas famílias que estão por detrás desses trabalhadores? Que eles não. Porque falam, isso não precisa de mais nada, isso não é. Não é isso. A questão não é essa, né? É a resposta ao passo. É a resposta ao passo. E foi isso que Abraão fez, né, gente? Porque voltou a voltar. O negócio viu que não estava bom, né? Abraão viu que não estava bom. Chegou lá no tempo, gente. Era tempo dos cananeus. O que vocês imaginam que Abraão chegou? Lá e na hora que viu que tinha os cananeus lá. Justo essa turma aqui, gente. Deve ter tido um desespero, vocês não acham, não? Hein? Uma terra sem dono? Pode cara lá atrás, no Chile, para pegar o material, preparar e entrar na instituição. Pois é. E é isso que acontece. Isso. Porque, na verdade, os recursos materiais, e a gente fica achando que não. No livro, aqui ficou claro, gente, como os recursos... uma coisa aí, porque se refere primeiro é Abraão, e depois, mais à frente, quando você leu ainda no 12, fala Abraão. E se essa mudança, se é mudança de nome, se é um outro personagem, se essa mudança está relacionada com essa mudança íntima. Em qual versículo? Não, porque vai pegar uma hora. E apareceu o Senhor a Abraão. Abraão. Tá. Não, depois muda para Abraão. Não, porque tem Abraão
Não, mas é mais pra frente. Aí depois. Não, aqui, e apareceu o Senhor a Abraão. Abraão. Ainda aqui não só tem Abraão. Eu só li, nós vamos chegar lá. Abraão, quando Paulo se refere a isso, né? Eu falei Abraão quando eu li Romanos. Tá? Já era Abraão. Que aí já era outra situação. Como Sarai e Sara. Sarai e Sara. Então, quer dizer, uma tira uma letra e o outro coloca, né? Paulo e Paulo, né? Então, é a questão mesmo da mudança, não é criatura. É o mesmo personagem, tá? É o mesmo personagem. Então, aqui fica para nós uma série de informações. E às vezes a gente fica achando que o plano material não é da alçada dos espíritos. A gente fica achando isso aqui. Não fica. O que é a história que sinalizar para nós? É do espírito. Vocês influenciam muito mais do que nós imaginamos. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem assim, uma frasezinha, providências materiais, tá? É isso, esse tipo de detalhamento, providências materiais, com que objetivo? Para que o trabalho acontecesse de forma mais fluida. Porque vocês imaginem bem, vamos colocar pessoas dedicadas. Uma pessoa que tem que trabalhar 12 horas por dia para sustentar a casa, e uma que trabalha 6. Teoricamente, qual teria mais condição física, disponibilidade para estudar, para doar um trabalho? É evidente. Tem dúvida? Não. Mas geralmente é de 12 que trabalha. A gente está vendo agora nos cursinhos aí para os concursos da vida, mostrando essa semana no jornal. É a qualificação. Em muitos países, a jornada de trabalho tem de ser de 6 horas. Em países com uma condição melhor. Jornada para que a pessoa possa destinar ao longo do dia, das 24 horas, tempos para outras atribuições, né? Não falo em termos da plenitude do ser humano. Já perdeu por tudo aí. Mas, muitos de nós acabamos ficando presos a 12 horas de trabalho, às vezes até 24 horas de plantão, né? Tem muita gente que trabalha assim. Então, nós observamos que há uma necessidade ainda do espírito, né? Esse espírito, que quando fez seu planejamento, percebeu, eu preciso do trabalho como recurso de equilíbrio e sustentação dos meus projetos. Então, quanto mais possível trabalhar, melhor para mim. Então, nós precisamos ter esse olhar e a partir desse olhar e de que existe uma razão de ser que visa a nossa renovação, a nossa evolução, porque isso tudo é evolução. Porque em alguns momentos nós vamos ficar mexidos, certamente. E vejam bem, Abraão passou pela terra, viu que tinha dono, seguiu, falou assim, negócio de casa, né? Sentiu. Fez um altar e invocou o Senhor. Depois, o que veio como resposta? O Senhor apareceu para ele, isso a gente já comentou isso. Não foi mais só uma voz. Teve uma sensibilização mais profunda da sua alma. Apareceu o Senhor. Ele repetiu, olha, é para a sua semente. A questão não é agora. Porque a aliança, gente, eu faço, ela não é, vamos falar assim, especificada com todos os detalhes. Tá? A gente fala o seguinte, voltaremos ao Pai, tá? Esse é o destino, não é? Para onde vamos? Não, o destino é esse, o endereço é esse? Não é voltar para o Pai? O endereço é esse. A gente tem o endereço. Agora, quanto tempo e qual o caminho que nós vamos percorrer, isso é detalhado? Não. Né? Isso não é detalhado. Então, esse detalhamento acontece ao longo da trajetória. E, na hora que
Abraão viu que o negócio estava complicado, os cananeus estavam lá, tinha dono, o Senhor falou, ó, é para sua semente. É uma questão que é um pouquinho mais pra frente, é para o futuro. E você é uma bênção. Eu já tinha sido dito, né? Aí o que aconteceu? Ele fez um movimento para a montanha. Vejam bem, aqui tem que resguardar-se em pontos altos. Então, nesses momentos de dúvida, só que, gente, não era bem isso que eu imaginava. Se nós nos refugiarmos das montanhas, nós podemos cair no estado de lamentação. E foi para a montanha e fez um movimento e lá, tá? Ele edificou um altar ao Senhor e de novo invocou o nome do Senhor. Depois de renovar esse passo com o altar, com a invocação, o que ele fez? Aí sim ele foi do sul. Olha só. E ainda aí para a banda do sul. Então todo o movimento precisa dessa renovação. Deu todo. Sem dúvida? Dessa parte, algum comentário ainda que vocês gostariam de fazer? Diga. Como é que a gente pode transposição a nossa caminhada? Eu vou recorrer a Kardec. Eu acho que o exemplo da experiência de Kardec é riquíssimo para nós nesse sentido. Um momento também relatado por Irmão X, sabe? Irmão X que valoriza a figura de Kardec como um grande missionário, alguém dotado de todas as, vamos falar assim, potencialidades manifestas, tá? Alguém dotado de potencialidades manifestas. Então, alguém que tinha o dom da pedagogia, a seriedade, o comprometimento, uma série de virtudes, tá? E a obediência, porque também ele é quem nos diz que o convite feito a Kardec foi definido pelo próprio Cristo, foi convidado por Jesus, para poder fazer esse trabalho, para trazer esse cristianismo revivido, retorno para a humanidade. O cristianismo revivido. Uma tarefa muito óbvia. Então a gente imagina, já com conquistas inegáveis. Conquistas inegáveis. Chega aqui e começa a viver o dia a dia, como todos os homens. Com o esquecimento do passado. E ele tinha seus dias de dúvida. E a dúvida fica visível para nós quando ele questiona a espiritualidade. Disseram-me que tem uma missão. É uma das perguntas que ele faz para Hannah. Está registrado no livro Olha só. É pequenininha a entrevista e está assim, minha missão. O título desse diálogo. Minha missão. E aí fala, disseram que tem uma missão. E aí a Hannah vai ter parte primeiro. Está fundamental isso. Então, dúvida é condição humana. Então, o que ele fez? Ele fez uma prece, foi para a reunião, falou assim, está na hora de escutar, ele precisa de uma resposta. Foi isso que Adão fez, quando ele foi para a montanha, ele fez a voltar, e voltou, ele estava como se estivesse uma reunião mediúnica, me responde, por favor. Que é isso mesmo, que ele tem de mal. Ele tem de mal, é isso mesmo. E aí a resposta veio de forma clara. É isso mesmo, você tem uma missão. E a resposta foi diferente. Pode comparar com Richer, que teve o mesmo, quase a mesma coisa, e Richer morreu em dúvida. Morreu em dúvida. E muitos de nós saem dessa vida em dúvida. Quantos médicos falam assim, olha, eu vejo os espíritos, eu não sei se eu acredito. Vocês conhecem médicos do espírito? Conhecem? Você vê? Você escuta? Escuto. Eles falam comigo, eu os vejo. E eu tenho dúvida se
criação da minha mente. É isso. É o Paulo que eu falo para mim, inscrição. Vocês curtem? Não você acredita? É só olhar para você. Acredita? Né? Então, a situação é essa. É sobre isso. Kardec, aí por isso eu acho que Kardec fica bacana, porque fica um gente fora de nós, mas alguém muito próximo de nós. Porque nós conhecemos a forma de trabalho, a dedicação, então ele acaba sendo para nós uma referência muito próxima, que a gente percebe a seriedade dele, porque ele fez em quantos anos? Sabe? Ele fez por isso que eu vou falar, 54. 15 anos, né? 15 anos para poder deixar uma semente bacana de distância, é pouquíssimo tempo, né? É muito pouquinho. Então tinha que ser uma coisa muito, muito significativa e uma pessoa com muito valor. E houve um momento que ele estava castigado. Eu acho que isso me fala, estava castigado. Castigado por quê? Calúnia, falta de recursos financeiros para poder implementar os seus projetos. Aí ele estava daquele jeito. Continuo ou não continuo nesse negócio? Continuo ou não continuo? Será que é para ser? Né? Será que é para ser? Com tanto desafio? Foi ou não foi uma invocação? Porque nos momentos de dores indizíveis, isso funciona como uma invocação. Ele estava reclamando, gente. Ou ele estava questionando. É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Foi nesse momento que irmão Jesus fala que ele recebe o pacote, né? Um pacote lá. É quando ele abriu o livro dos Espíritos todo encadernado, né? Todo bacana. E uma cartinha, né? Que ele deu a cartinha, que era um encadernador, né? Que aí conta que ele estava disposto, né? A abrir mão da vida. Quando ele chega lá no cena lá, põe a mão ali, recebe uma coisa lá uma olhada, pede o que é, e fica lendo, e aí viu que na abertura tinha escrito: este livro salvou minha vida. E aí ele foi lendo, e aí ele viu um sentido, uma continuidade na vida. E aí, na dedicatória, na frente lá ele coloca, e a minha também, né? Então aí, quer dizer, essas duas vidas representaram a resposta para Kardec, de que tinha que continuar. Agora tem que ter uma vida, né, gente? Porque tem medo de ter dois vidas? Não tem. Né? Então, Kardec teve esses dois vidas. Então, eu acho que você respondeu isso. Porque essas situações de Kardec, elas são muito claras. E para mostrar que a dúvida, o questionamento, são situações naturais da nossa trajetória enquanto encarnados, por mais que nós tenhamos assim, essa certeza, né? Essa certeza de que o caminho é por aí. Mas tem esperança que a gente não vê o que está acontecendo. Às vezes no começo, sem ver se era isso mesmo, o livro apareceu como a resposta, né? A resposta da vida. Essa resposta, é por aí mesmo. Então, ele enxugou uma lágrima, né? E falou assim, vamos voltar para o trabalho, né? É por aí mesmo. Ela responde ela lá, que o que se vê não é esperança, então. O livro lá está respondido. De novo. Né? Bom, então, mais alguém? Podemos seguir um pouquinho? Então vamos entrar agora, que aí nós fechamos essa primeira parte, tá bom? Então vou começar agora a leitura a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra. Eu estava falando do sul, tá, gente? Desceu a montanha, eu estava falando do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele, para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão:
esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dizo, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito famosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que eu houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis que tua mulher, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Historinha fabulosa, hein? Como é que fica essa parte? Primeiro, aquela visão da história, né? Na história, alguns negam que essa condição vocês viram que tudo é muito previsível, né? Dentro de um contexto social. Vocês viram que é extremamente previsível. O que aconteceria? Para poder ter acesso a uma mulher comprometida, qual seria o caminho? Matar o marido, né? Aliás, que doideira, né? Sim. Isso era o esperado. E chegar uma mulher nova, bonita, num lugar onde a lei que vigorava é. Então, Abraão teve essa sabedoria. Pessoal, meu projeto é continuar aqui. Né? Meu projeto é continuar aqui. Ele pensou nele, foi? Que ela está disposta a havia alguma dúvida? Ele sabia que ela estava totalmente disposta, não tinha saído. E que eles veriam a beleza dela. E uma vez vendo, ela seria cobiçada. Não deu outra, né? Então, ele propõe, ó, vamos fazer diferente. Eu tenho seu irmão, e aí, no livro, né, a história do povo hebreu, a colocação é essa. Que para o irmão, o que é o irmão? O irmão é o cunhado, né, gente? Aí, como que o namorado faz? Dá balde ao cunhado, assim? Agrada o cunhado, favorecer a aproximação do irmão? Então, foi essa a perspicácia de Abraão. Então, você é seu irmão. Tá? Porque dessa forma, eu te resguardo, porque eu vou estar junto, mas eles não vão querer nem pensar em me eliminar. Tá certo? Existe um questionamento sobre a condição se seria ou não o Faraó tomado Sarai como sua mulher. Vocês acham que ficou alguma dúvida disso? Tomou mesmo, tomou? Tomou, pelo que tomou. Tomou. Então, muitos falam para poder, porque como Abraão é o primeiro patriarca, então vamos falar assim, a primeira mulher já passa por uma condição, né, mas assim, já delicada, difícil, né, gente? Então muitos tentam, assim, historicamente, dar um pano de fundo um pouquinho diferente, mais leve, como se não tivesse consumado a condição aqui dela como mulher do Faraó. Mas aqui para nós, tudo define que a situação foi consumada. E até as pragas como uma resposta em função disso, né? E essa leitura feita pelo Faraó. Tá? Foi a leitura feita pelo Faraó.
Mas eles viram que a fome já estava acontecendo, tá? Então era uma questão de momento. Tinha que chegar lá, né? Vamos colocar assim, historicamente, né? Quantas pessoas foram para o Egito porque lá tinha abundância? E começaram a, vamos colocar assim, viver os celeiros do Egito. Tá certo? Então nós podemos ver, mas o contexto acabou sendo visto de uma forma mais mística, né? Então eles fizeram um mito disso, teve uma violação aqui, nós estamos sendo castigados. Essa é a questão do mito em relação ao pecado. O pecado, a culpa, gera uma punição. Então, estamos sendo punidos por quê? E na apropriação das informações, descobre essa condição indevida. Tomar uma mulher que tem um marido. A historinha é complicada, né? Porque o rapaz estava com 75 anos, essa dona estava inventando faraó, é complicado. Tem gosto da luta, né? Tem faraó também, né? Tem gosto da luta. A brincadeira, né, gente? Mas tem gosto da luta, né? Mas essa condição da idade, a gente retoma aquela questão que não é a questão cronológica, né? Mas o que significa? O 75, 7 mais 5, 12. 1 mais 2, 3. Então, definindo que era a hora de viver a aliança, né? E é a hora que você está com Deus, tá? Então, a hora que ele está em comunhão com Deus. Ele viveu 2 está no Deus. Ele voltou para Deus. No momento que ele volta para Deus, ele vai ser aliança. Então, tira para esses 75 dessa volta. Né? Que é o momento que ele está de novo com Deus, aceitando todas as propostas renovadas, tá bom? Então, ele vive mais de 200 anos. Vai ter muito tempo para viver, né? Vai ter muito tempo para viver. Então, aqui nós percebemos. Ela ainda não tinha nem filho, nem ter filho, apesar da idade avançada. Agora, o que seria idade avançada para ele? Aí nós vamos pensar qual que é o ciclo de fertilidade da mulher, né? Então vamos colocar. Qual seria o ciclo de fertilidade dessa mulher para viabilizar? Você imagina que ela tinha 120 anos quando ela engravidou? A gente não imagina que não, né? Dentro da questão biológica mesmo, né? Da genética, né? Então, pegar o simbolismo. Tem que pegar o simbolismo. E aqui, sem dúvida, era fato, que era bonito mesmo. Isso todo mundo ia ver, não era uma questão de percepção, não. Era claro. Era o risco. E ele deixou claro para ele, ó. Chegando ele para entrar no Egito, quer dizer, antes de entrar, chegando para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Antes de entrar. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Você sabe por quê? Não, gente, ele era um sábio, né? Ele era um sábio. Porque para ter esse conhecimento. Não, ele ensinou coisas demais para os egípcios. Os egípcios encantaram com a beleza de Sarai e encantaram com a sabedoria dele. É tanto que se o faraó fizesse, ele queria saber, gente, absoluto, está tudo certo. Mas ele deu conta, ele era, assim, de uma possibilidade, isso nós comentamos no capítulo anterior, quando nós falamos das almas que ele aderiu, porque ele chegou numa festa em Arã dele, né? E em Arã, ele conseguiu agregar, era um líder mesmo, ele conseguiu fazer uma sensibilização das pessoas e converteu um grande número a crer no Deus único. A crer no Deus único, tá? Então, era de muita sabedoria. E a gente tem que pensar de onde que ele vem. Ele era caldeus. E os caldeus, eles tinham muita sabedoria. Eles conheciam a ciência dos astros, tá?
Quando ele chegou lá no Egito, os historiadores falam que o Egito estava assim, estava ótimo o Egito. Mas uma disputa violenta entre os sábios, porque estão disputando quem é que sabia mais. E isso só criava espaço de função. Então ele chegou e foi ensinando muitas coisas para ele, que sabe. Enquanto o faraó estava satisfeitinho com a mulher dele, ele estava ativo, atuando junto aos sábios, porque ele ficou na corte. E foi repassando informações. E à medida dessa troca de informações, eles foram percebendo o alcance do valor dessas pessoas. E ele foi sendo respeitado. Por isso que o faraó, deixa eu ver, o que é isso? Por que você fez isso? Mas ele também não contou, mas não sei matar, né? Ele foi político, né? Ele foi político. Ele sabia o que ele ia fazer sem falar. Né? Só que aí a situação em caminhando não foi diferente. Porque ele colocou numa situação que o faraó não via às vezes, tomou atitude. Olha, gente, vocês escutam casos de gente que envenena o marido para ficar com a mulher? Os dias estão cheios, não sabe? Gente, ele sabia. Ele não tinha a menor dúvida. Ele não tinha a menor dúvida, era isso que aconteceu. Gente, diferente. Vamos imaginar uma cidade no interior. Chega uma mocinha andando no interior, o que os moços ficam? Tudo caladinho, diga, não é? Não é verdade? E aí quem que é? Vamos colocar assim, que é o dono do pedaço, assim, ó, se ninguém me mexe não, que eu vou me aproximar, né? Então, se hoje em dia, agora vocês imaginam, ir para um lugar onde a situação já era essa, com harém mesmo, definido como uma condição natural, não tinha a menor dúvida. Não tinha a menor dúvida que era isso. Questão da personalidade dele também, né? A analisar a personalidade da alma, sabia tudo, né? Sabe? Não sabe. Tá. Ele podia largar a carga para trás? Onde que ele ia largar? Onde que ele ia esconder? Não tinha opção. Em determinadas situações, gente, não tem opção não, né? Dentro do contexto de época, né? Aí a contextualização. E a TV mais trouxe atravessar as Amazonas e o Oriental. Eu acho que ficou um exemplo bacana, né? Ficou final aberto, né? Ficou final aberto. Então,